Olá pessoal, voltando aí para o estudo da óptica geométrica, terminamos a parte de refração da luz, agora vamos para o estudo das lentes esféricas aqui. Vamos entender como é que se forma geometricamente a imagem de uma lente esférica e também algumas equações que determinam aí a natureza dessas lentes. Vamos lá. Primeiro, o que são, essas lentes esféricas? Nós chamamos de lentes esféricas a associação de dois dióptros, sendo um necessariamente esférico e o outro plano ou esférico, sendo transparentes. Quando as superfícies são atravessadas pela luz, nota-se, no caso aí, a predominância do fenômeno da refração em relação ao da reflexão. Então é importante já deixar aqui, claro, que por semelhanças que possam ocorrer entre o estudo de lentes e espelhos esféricos, no caso dos espelhos esféricos, nós temos o fenômeno da reflexão da luz. Nas lentes esféricas, nós vamos ter o fenômeno da refração da luz. Esse que vamos levar mais em consideração. Temos aqui diversos tipos de lentes, que vai depender, é claro, do material que ela é feito. A gente vê aí no mercado lente feita de vidro, de resina, policarbonato. E isso aí, esse material determina o índice de refração dessas lentes. Parando aí, de acordo com a forma, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Essas três primeiras aqui, biconvexa, plano convexa e a convexo côncava, é o que chamamos de lentes convergentes. Ou seja, todos os raios de luz que incidem sobre ela vão convergir para um único ponto. Depois eu mostro isso com detalhe. Também chamadas de lentes de bordas finas. Essa aqui, que é o menisco plano côncava e a bicôncava, elas são lentes divergentes, também conhecidas como lentes de bordas grossas. Para a representação esquemática, nós vamos usar a seguinte, as lentes de borda fina, essa representação, tá? No caso, também vão ser chamados de lentes convergentes, e as lentes de borda grossa, que tem essa representação esquemática aqui, tá bom? Também vão ser chamadas de lentes divergentes. Vamos lá. No caso aí, vou voltar até o slide aqui, a lente de borda fina, ela é chamada de convergente quando o índice de refração do material, tá certo? Ele é maior que o índice de refração do meio onde se encontra essa lente. Então aí é uma lente convergente. Ou o contrário seria divergente. Lente de borda grossa, quando o índice de refração do material ele tem índice de refração maior que o do meio onde se encontra essa lente, então vai ser uma lente divergente. Vamos agora para os elementos aqui dessas lentes esféricas. Aí uma lente convergente, lente de borda fina, eu tenho o eixo principal, o centro óptico dessa lente e os dois pontos antiprincipais. E aqui os dois focos dessa lente. O foco ele se encontra no ponto médio entre o ponto antiprincipal e o centro óptico da lente, tá certo? A distância focal é a distância do foco até o centro óptico, que é metade da distância aqui do ponto antiprincipal ao centro óptico da lente. No caso, como eu tinha falado antes, chamamos as lentes de borda fina de lente convergente, quando o índice de refração do material que é feita a lente é maior que o índice de refração do meio onde ela está inserida, e todos os raios que incidem sobre ele aqui, paralelo ao eixo principal, eles vão refratar, não é isso? Passando pelo foco dessa lente. Um exemplo dessa lente convergente é a lupa. A lupa, o raio proveniente do Sol incide, fica só aquele pontinho lá de luz. As lentes divergentes, os raios incidem paralelos entre si, eles refratam, se espalhando, com o prolongamento desse raio refratado, atingindo o foco dessa lente. Então essa é a diferença entre lente convergente e lente divergente.
É importante a gente observar aqui alguns raios notáveis, para que a gente possa entender como funciona a construção geométrica de imagens aqui dessas lentes. Tá certo? No caso aqui, ó, esses raios notáveis eu vou pegar primeiro aqui para as lentes convergentes, depois eu mostro para a lente divergente. Primeiro raio notável, ele incide paralelo ao eixo principal e ele refrata, passando ali pelo foco, certo? Segundo aqui, ele incide passando pelo centro óptico dessa lente e ele não sofre desvio, ó. Ele segue direto. O terceiro aqui, ele incide passando pelo foco dessa lente e ele refrata paralelo ao eixo principal, tá bom? Esse aqui, falta só mais um para essa lente convergente, quando o raio incide passando ali pelo ponto antiprincipal, ele refrata passando pelo outro ponto antiprincipal ali, que é o ponto antiprincipal imagem. Os raios notáveis agora para as lentes divergentes, né, ou de bordas grossas. Pegar o primeiro aqui, quando ele incide paralelo ao eixo principal, ele refrata, passando aqui pelo foco, né, ele refrata com o prolongamento desse raio refratado, passando pelo foco dessa lente. O segundo, ó, ele incide passando pelo centro óptico da lente, não sofre desvio. O terceiro incide, né, com o prolongamento desse raio incidente passando pelo foco da lente divergente, ele refrata paralelo ao eixo principal. E o último aqui, quando o raio incide com o prolongamento dele passando pelo ponto antiprincipal, margem ali da lente divergente, ele refrata, né, com o prolongamento do raio refratado passando pelo ponto antiprincipal. Esses raios notáveis, nós vamos fazer os deles agora na construção geométrica dessas imagens aqui, tá certo? Tanto na lente convergente como na lente divergente. Vamos começar aqui com a lente divergente. Primeiro caso, o objeto, ó, ele está bem distante da lente, está bem afastado, além aqui, ó, do ponto antiprincipal. Então, para construir geometricamente essas imagens, vou pegar a primeira aqui, o raio incide paralelo ao eixo principal, refrata passando pelo foco, imagem, certo? Dessa lente. O raio incide, passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Ali você vai ter, ó, a interseção desses dois raios refratados. Você vai ter a formação de uma imagem aqui, nessa interseção, uma imagem real invertida e menor que o objeto, certo? Exemplo de aplicação disso aqui, ó, temos aí a câmera fotográfica e o olho humano. Olha lá a imagem, né? A imagem menor que o objeto. Segundo caso, o objeto se encontra sobre o ponto antiprincipal. Vamos lá. Aí incidiu paralelo, refratou passando pelo foco. Incidiu no centro óptico, não sofreu desvio. Olha a interseção aqui, ó. Tá vendo? É onde a gente vai ter a formação da imagem. A imagem ela é real, invertida e igual. Formada aqui no ponto antiprincipal, imagem dessa lente. Um exemplo disso é a copiadora, né? A tão chamada de máquina de Xerox, né? Terceiro caso, o objeto se encontra entre o ponto antiprincipal e o foco dessa lente. Amar os mesmos raios. Raio incidiu paralelo ao eixo principal, refratou passando pelo foco, incidiu passando pelo centro óptico da lente, refratou, ó. Olha onde vai estar a interseção, aqui. Então você vai ter uma imagem bem grande, ó, uma imagem real invertida maior que o objeto, certo? Um exemplo aqui, o projetor de cinema. Esse projetor de slides aqui não é mais do tempo de vocês. Hoje a gente usa mais o data show, né? Mas o projetor de cinema a gente faz uso até hoje. E aí você tem essa formação de imagem. No caso aqui, né? Já chegando no finalzinho aí, sexto caso já.
você tem um objeto aí no foco dessa lente, você não vai ter formação de imagem. O raio incidiu, refratou, o outro incidiu no centro óptico, refratou, não tem interseção aqui, pessoal, nem do raio refratado, nem do prolongamento desses raios. Então você não tem formação da imagem. Quando o objeto se encontra no foco dessa lente, você diz que a imagem ela é imprópria. Último caso aqui, uma falha lá na digitação, era o sexto não, era o quarto caso. E o quinto caso, desculpa a falha aí da digitação do slide. Certo? Quinto caso, o objeto se encontra entre o foco e o centro óptico da lente. O raio incidiu paralelo ao eixo principal, né? Refratou passando ali pelo foco, incidiu no centro óptico, né? Refratou. Olha, não tem interseção dos raios refratados, mas você vai ter interseção do prolongamento dos raios refratados. Vendo aqui, ó? Então é onde vai ter a imagem. A imagem virtual direita e maior. No caso aí a gente usa isso a lupa, né? O objeto está bem pertinho ali da lente, né? Entre o foco e o centro óptico. Você tem uma imagem virtual direita e maior desse objeto. Olha ali a imagem. Ali a imagem ampliada. E agora vem para a lente divergente. A lente divergente, ela só forma um tipo de imagem, certo? Então é bem mais simples. Para qualquer local que se encontra aí o objeto. Você vai ter aqui, nesse caso, um objeto está lá na frente da lente divergente. Peguei um raio, seguiu paralelo ao eixo principal, refratou, ó, prolongamento do raio refratado passou aqui pelo foco. O raio incidiu no centro óptico, não sofreu desvio. Olha onde você vai ter aqui a imagem, certo? Tem imagem virtual direita e menor que o objeto, é utilizada aí em lentes para correção da miopia, que aí é um conteúdo de outra aula, que são os instrumentos ópticos. Aí eu vou falar sobre o olho humano e tudo mais, tá bom? Então tá ali a imagem virtual direita e menor que o objeto. Acabou aí essa parte de formação de imagens. Agora vamos um pouquinho da matemática, né? Tem aí o estudo analítico dessas imagens, né? E dessas lentes. Aqui é importante destacar alguns elementos. Tem aqui o O, que é o tamanho do objeto. P, que é a distância do objeto até a lente. I, que é o tamanho da imagem. P', que é a distância da imagem até a lente. Certo? E temos aqui as equações de Gauss, que descrevem aqui como estabelecer uma relação entre esses elementos. A primeira, você pode lembrar, a gente já usou ela para os espelhos esféricos. Tem aí, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', para determinar a distância focal dessa lente. A segunda é o aumento linear transversal, I sobre O igual a, o aumento linear transversal, ou pode ser também obtido por menos P' sobre P. E aí a gente pode juntar essas duas equações e obter essa aqui, né? I sobre O igual a menos P' sobre P. Mas para se fazer o estudo analítico dessas lentes, é necessário um referencial de Gauss. Aqui, ó, né? No caso, P, posição do objeto, né? Em relação à lente. P', posição da imagem. Esse P' pode ser positivo se a imagem for real e pode ser, né? Pode não, né? Vai ser negativo para uma imagem virtual, tá bom? Ó, que é a altura do objeto. Mas a altura da imagem vai variar. A altura da imagem, se a imagem for maior que 0, né, você vai ter uma imagem direita em relação ao objeto. Se a imagem for negativa, não é menor que 0, você vai ter uma imagem invertida. E quanto aos focos, nós temos aqui o foco positivo para a lente convergente e o foco negativo para uma lente divergente. E por último aqui, vamos encerrar com a convergência ou vergência de uma lente. Vamos usar depois isso aqui lá na parte do estudo do olho humano. Né? A vergência ou convergência de uma lente é
o inverso da distância focal dessa lente. Ela é utilizada para medir aqui o grau na hora de construir uma lente, né? O grau de inclinação ali da lente, ou a gente chama de grau, né? Mas pode ser aí também chamado divergência ou convergência. E a sua unidade de medida é o dioptria, representado aqui por DI, que vale M a menos 1, o metro a menos 1. A equação dos fabricantes de lente, né, a equação de Halley ali, ela é utilizada pelos... Quando seu médico vai fazer a consulta, depois a gente vai fazer isso. Fazer não, né? Vai entender como funciona isso na parte de estudo do olho humano. Então, ele vai, manda lá a receita e o cara vai construir de acordo com o valor que ele dá da vergência dessa lente. Se é convergente, se é divergente e qual a medida aí dos raios. Então, a vergência de uma lente é igual ao índice de refração da lente, dividido pelo índice de refração do meio onde ela está inserida, menos 1. Multiplica 1 sobre R1, o raio da primeira face da lente, mais o raio da segunda face da lente. Tá certo? Quando a lente é convergente, você tem um raio de curvatura positivo, e se ele for divergente, temos o raio de curvatura negativo. Está aqui encerrada a aula sobre lentes esféricas. Até a próxima.